Olá, amigos! Começa agora mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Hoje vamos tratar da divulgação da doutrina espírita em nossa cidade. E quanto à felicidade? Todos nós podemos ser felizes? Essas perguntas serão respondidas pelo nosso entrevistado de hoje, César Esteves Moron. O nosso abraço carinhoso a todos que acompanham o nosso programa. Que possamos refletir bastante sobre esse tema tão importante para o nosso dia a dia. César, a primeira pergunta é indefectível. Nós sempre perguntamos para os entrevistados: você é espírita de berço? Como se tornou espírita? Há quanto tempo você é espírita? Sidney, eu tive a felicidade de nascer num berço espírita. Estou com 57 anos e a minha família era católica, mas devido a certos fenômenos mediúnicos, ela se transformou em espírita, de forma que quando eu nasci, eu já recebi a educação espírita. Então eu passei por evangelização espírita, mocidade espírita, dirigente de centro espírita. Então a minha experiência foi, desde a infância, foi ligado à área espírita, que eu considero para mim um privilégio. César, nós tivemos vários entrevistados já neste programa e essa sua resposta não é a primeira. Muitos outros, não é mesmo, caro ouvinte, e que está nos acompanhando em sua casa, muitos já nos disseram que se tornaram espíritas em virtude de alguns fenômenos, alguma coisa diferentes que aconteceram em suas casas. E esses problemas foram resolvidos depois que os seus familiares se aproximaram da doutrina e passaram a estudar a doutrina espírita? Exatamente. O meu pai era de família católica, só que ele possuía a mediunidade, mas não sabia, né, o que era o fenômeno mediúnico. Então ele começou a ter evidência, a ver os espíritos, e aí foi apresentando uma realidade espiritual que a religião que ele tinha até então não respondia. Não explicava. Não explicava. Ele ouviu dizer que naquela época, em tal lugar, tinha trabalhos, e aquele lugar era chamado Centro Espírita, que na época, em época remota, 60, 70 anos atrás, era ainda escondido, né? Era a época que se falava, hoje tem trabalho, você vai. Não é como é hoje, que é abertamente. Na verdade, até hoje, infelizmente, alguns companheiros de outras crenças, quando passam em frente ao centro espírita, falam, aqui é lugar do demônio, aqui vêm os fantasmas, os mortos estão aqui. Felizmente, devagarzinho as coisas vão melhorando. César, e quanto à Associação Espírita Chico Xavier? Este nome está se tornando muito comum e, pelo que eu sei, é uma associação nova, recente. A Associação Chico Xavier para a Divulgação Espírita, ela surgiu em 2005. Um grupo de idealistas, vendo a necessidade de uma dedicação diferente que a gente consegue na Casa Espírita, porque a Casa Espírita tem várias atividades doutrinárias. E esse grupo enxergou a necessidade de uma entidade que se dedicasse de forma mais exclusiva para a divulgação espírita, que a doutrina espírita pudesse ter um arranque maior. Desta forma, em junho de 2005, um grupo de idealistas bauruenses fundou a Associação Chico Xavier para a Divulgação Espírita. E, reconhecendo o trabalho do nosso querido médium Chico Xavier na divulgação dos princípios doutrinários e o forte divulgador que ele era, nós lhe demos a homenagem o nome desta entidade, que tem a finalidade, a missão principal de divulgar o espiritismo pelo jornal, pela rádio, pela internet, pelos meios de comunicação. Então quer dizer que a associação não é um centro espírita? Não, a associação ela é formada de pessoas que frequentam vários centros espíritas. Não confundir a associação com o Centro Espírita Chico Xavier. É outra entidade espírita totalmente independente.
Por exemplo, a Associação Chico Xavier não tem reuniões mediúnicas, não tem essa finalidade, pois já existem as diversas casas espíritas que têm essa orientação. Agora, quando o assunto é vamos fazer uma divulgação espírita, vamos montar um programa, vamos fazer uma atividade que possamos fazer a difusão do espiritismo, aí sim está mexendo no papel da associação, o papel que ela se propõe a ajudar de uma forma mais eficiente. Porque, volto a falar, às vezes a casa espírita está trabalhando nas suas finalidades e não consegue, por exemplo, fazer, em virtude dos recursos que são exigidos, uma divulgação como deveria ser feita. Quer dizer, então, que a associação não tem uma sede e não tem frequentadores também? A associação fez um comodato com o Centro Espírita aqui de Bauru, o Luz Divina, em que ele tinha um prédio que seria construído uma creche. Em virtude da mudança da população, a população urbanizou a área, os necessitados daquela região mudaram para regiões muito mais distantes. Mas quer dizer que as pessoas não frequentam, então? Não. É apenas um local em que você centraliza as suas atividades. Isso. Então, quais são essas atividades da associação? Então, nós temos uma parceria com a TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova da cidade de Guarulhos, em que nós geramos alguns programas aqui para passar na TV aberta. Então, nós já tivemos gravações com Adenauer, com a Nete Guimarães, com Isaías Claro, Richard Simonetti, Nazil Canarim, para que esses programas sejam inseridos na programação normal da TV Mundo Maior. Além dessas atividades, nós estamos gerando conteúdo para a internet, conteúdo para que seja divulgado de forma aberta nos meios espíritas e não espíritas. Muito bom. São coisas que eu não sabia e agora estamos conhecendo. Nós estamos com o tempo quase que esgotando no primeiro bloco. Será que dá para você nos dizer rapidamente quais são as suas atividades hoje? Você faz parte de alguma casa espírita? Sim, atualmente eu sou presidente do Centro Espírita Vicente de Paulo. Meu mandato termina agora no final do ano e estou presidente da Associação Chico Xavier. Profissionalmente, eu estou aposentado do Banco do Brasil. E como filosofia de vida, eu selecionei que eu vou me dedicar às questões doutrinárias. Oxalá eu possa viver um tempinho extra aí para que possa me dedicar a essa área de divulgação, que como vindo de família espírita, eu já tenho uma vocação para trabalhar esse lado. Muito bem, nós chegamos ao final deste primeiro bloco, daqui a pouco estaremos de volta para dar continuidade ao programa de hoje, Despertar, do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. A Livraria SEAC conta com mais de 4.500 títulos, obras básicas do Espiritismo, romances, livros infantis, adolescentes e adultos, de todos os gêneros da literatura espírita. E mais, a Livraria SEAC oferece o Clube do Livro, onde o sócio paga uma pequena mensalidade e retira uma obra diferente a cada mês. Aqui você também encontra agendas, DVDs, CDs de músicas instrumentais, CDs de palestras, audiolivros e livros de bolso com mensagens diárias. Para as crianças, a Livraria SEAC tem um cantinho especial, com cadeiras e mesinhas, para que os pequenos possam desfrutar de uma boa leitura com conforto. Outro espaço especial da livraria são as prateleiras reservadas à obra completa de Richard Simonetti, consagrado autor espírita. Todo o lucro arrecadado pela livraria é revertido para as obras do SEAC. Venha nos visitar e conheça ótimas opções para sua leitura e para presentear quem você ama. Livraria SEAC. Estamos de volta para dar continuidade ao programa Despertar de hoje, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. A nossa presença hoje está enriquecida com César Esteves Moron. Ele faz parte do Centro Espírita Vicente de Paulo e também ele conduz, juntamente com outros companheiros, a Associação Espírita Chico Xavier. César, você já nos falou rapidamente no primeiro bloco
e eu gostaria que você desse mais detalhes. Fiquei sabendo, por exemplo, que foram vocês que promoveram aquela feira do livro espírita lá no Boulevard Shopping? Sim, foi em abril deste ano, em que nós realizamos um movimento com a intenção de atingir um público fora do ambiente espírita. E conseguiram. Eu acompanhei esse trabalho, caros irmãos, e percebemos que muitas pessoas que estavam presentes e depois deram seu depoimento na nossa rádio SEAC, na nossa TV SEAC, informando que tiveram uma oportunidade extraordinária de conhecerem a doutrina espírita, mesmo sem serem espíritas. Por quê? Por causa do local. Porque vocês foram de encontro às pessoas interessadas, simpatizantes da doutrina. E o objetivo da feira foi alcançado? Foi. Superou, inclusive, as nossas expectativas. Foram quantos dias de feira? 20 dias. E vocês trouxeram vários oradores. Cada noite teve um orador, nós tivemos 20 oradores. E eu, inclusive, tive a honra de estar lá presente também. Nos prestigiou. Isso, lançando mais um dos nossos livros. Exatamente. E fale um pouco mais, você tem mais dados, tem ideia de quantas pessoas compareceram, quantos livros foram vendidos? A primeira grande surpresa nossa nesse evento, Sidney, foi que nós achávamos, 20 dias de palestra espírita no shopping, isso não vai dar muito certo, porque era novidade. E deu certo? E nós estávamos enganados. Todos os dias nós tivemos o nosso auditório lotado. Maravilha. Foi uma grata surpresa. Os mais variados temas, a única coisa que a gente pediu para o expositor foi assim, fale como se estivesse falando para um público não espírita, levando a mensagem espírita. Então, para nós foi um grande sucesso. Em termos de números, foram vendidos 5.000 livros. Olha. E nós distribuímos 4.000 evangelhos, segundo o Espiritismo. Quem visitava a feira recebia o seu exemplar. Eu ia falar isso, meu caro amigo. Quem foi à feira do livro, recebeu de presente, num kitzinho, uma sacolinha, um exemplar de Evangelho segundo o Espiritismo. E vocês pretendem continuar no ano que vem? Sim, já está agendado no shopping. Aí, para esse ano, a pretensão é ficar um mês inteiro. Olha porque só. Já houve interesse maior do shopping, para a gente estruturar, trazendo também um contato maior com esse público. É falar na voz corrente para que as pessoas percam a inibição de entrar numa casa espírita, aqueles que ainda têm essa inibição. Então muitas pessoas chegavam e falavam assim, como é que funciona essa história de conversar com quem já morreu? Olha só. Isso existe. E estando andando no shopping, é mais assim fácil. Existe até vários casos que é o mesmo procedimento, a pessoa fala assim, eu tenho um amigo, ela não fala assim, eu estou com uma dúvida, eu tenho um amigo que está vendo o espírito, o que esse amigo precisa fazer? E aí a gente descobre que o amigo é ela, e ela tem uma certa inibição. Quer dizer que a feira virou até uma espécie de consultório. Atendimento fraterno. Muito bem. Temos lá. Embora a gente encaminhava depois para casas espíritas, mas você via que a pessoa chegava. Principalmente porque o nome Chico Xavier chamou atenção. Chamou atenção para o consolo. As pessoas vinham pedir um livro, às vezes nós não fizemos referências àquele livro, não tinha nenhuma divulgação. E a pessoa vinha e falava, naquele livro, Chico conta de um caso, de uma vida, de alguém que veio para contar. Olha a força. Realmente, Francisco Cândido Xavier, ele transpôs fronteiras. Ele não apenas foi o divisor de águas antes e depois de Chico Xavier no Espiritismo do Brasil. Mas qualquer pessoa da mídia, a gente percebe que atores, apresentadores, até hoje referem-se a Chico com muito respeito. E, na verdade, pessoas que simpatizam-se com a doutrina ou simplesmente têm alguma dúvida, o Chico é sempre uma referência para essas pessoas. Então, só para encerrarmos essa parte, no próximo ano teremos outra feira. Teremos no mês de abril, certo. Comemoração ao livro espírita, e vamos trazer uma programação com novidades com relação a pessoas, essa interação. Nós queremos estar junto com as pessoas. O Espiritismo veio para estar junto com as massas, não para que todos se transformem em espírita, mas para que a mensagem seja divulgada. E cada um, dentro das suas condições, dentro do seu entendimento, receba essas informações. Um aspecto importante que o César abordou é essa questão do proselitismo.
você vai perceber que nunca você vai ser abordado por alguém querendo transformá-lo em espírita. Nós podemos tentar minimizar as suas dúvidas, podemos tentar esclarecer as suas inquietações, mas não haverá uma cobrança para que você se transforme em espírita. César, eu há poucos dias, uma coisa que eu gosto de fazer desde a minha meninice é ir à Feira Livre. Eu gosto muito de andar por ali, eu acho que é um espaço democrático em que o brasileiro consegue, inclusive, adquirir produtos assim de uma forma bem acessível e o governo permite que haja assim uma convivência muito boa de pessoas simples, fornecedores que não pagam aqueles altos impostos e é possível também levar alimentos de primeira necessidade, frutas, legumes fresquinhos, não é isso, César? Exatamente. E qual não foi a minha surpresa quando eu estou andando pela feira e eu encontro uma banca de livros espíritas usados. Como é que é isso, César? Foi uma outra necessidade, uma demanda que surgiu desde 2013. As pessoas nos perguntaram, olha, mas nós não estamos participando de uma feira permanente, por que não levar o livro espírita para a feira? Então começamos assim, vamos arrumar uma banquinha, os caixotes e vamos fazer uma experiência. Cada um doou um pouco de livros que tinha na sua casa e colocamos. Qual não foi a surpresa? O sucesso, a expectativa foi tão grande que nós estamos vendendo em torno de 70 livros. Não a questão de vender, porque os livros são a preços módicos, são usados, mas o interesse. A pessoa então chega... Você pode dizer o preço que é vendido uma obra lá para nós, por exemplo? Por exemplo, o Evangelho é R$2, Evangelho novo. R$2 o Evangelho R$2. Tem outros, Livro dos Espíritos, nós fazemos doação. Está lá, a pessoa se interessou, mesmo o Evangelho, olha, não tem... É presente para você estudar, conhecer e refletir. E há alguma maneira do nosso amigo de casa, que talvez tenha algumas obras, eu mesmo tenho na minha biblioteca lá obras repetidas, se eu quiser doar alguma obra para vocês, como que eu faço? Nós temos o site da associação, www.associaçãochicoxavier.com.br. Repetindo, www.associaçãochicoxavier.com.br. Você clica lá, deixa seu nome, seu endereço, nós vamos buscar o livro, nós agendamos para fazer essa divulgação. Muito bem. Seria possível, por exemplo, como o Centro Espírita Amor e Caridade fica no centro de Bauru, a pessoa deixar aqui para que vocês peguem também ou não? O que você acha? Podemos, é só questão de a gente fazer uma combinação, um acordo com o SEAC. Isso. Quero ressaltar também que a pessoa do Richard, aqui do SEAC, já nos fez uma doação de em torno de 1000 livros já, há 3 meses. O Richard falou, nós temos aqui no SEAC e separou e nos ajudou fortemente. Quero deixar registrado já esse abraço para o Richard. Então, você que é espírita e se por acaso quiser doar a sua obra que está repetida em casa, que esteja em bom estado, coloque no envelopinho um bilhetinho, deixe aqui no Centro Espírita Amor e Caridade, que fica à Rua 7 de Setembro, número 830, em Bauru. Esses livros aqui são para a banca lá da Feira Livre. Entregue lá para o pessoal colocar lá na banca também. César, nós estamos quase chegando ao final do nosso segundo bloco e você vê como passa rápido o tempo, né? Mas a gente gostaria de saber da ligação da Associação Chico Xavier com o jornal Tribuna do Espiritismo. A associação, juntamente com o nosso amigo Orson Carrara, da cidade de Matão, nós unimos esforços para ter um veículo de comunicação. Na época, ele conduzia o jornal Tribuna. E aí nós fizemos uma parceria para fortalecer. Em vez da associação ter um veículo próprio, falou, não, vamos fortalecer um já existente para que a gente possa ampliar o leque de distribuição da informação espírita. E assim, então, nós firmamos essa parceria e estamos ainda em transformação do jornal Tribuna do Espiritismo. Nós queremos melhorá-lo, já ampliamos a tiragem, mas nós queremos melhorar ainda a questão de conteúdo, a forma de abordagem, do posicionamento das pessoas, com enfoque. O que será
que as pessoas estão querendo saber no dia de hoje. Muito bem. Nós vamos finalizar esse bloco. Talvez você não tenha tempo de complementar a sua resposta. Se for o caso, nós continuamos no bloco seguinte. Mas nós ficamos sabendo de um movimento, uma atividade muito interessante realizada pela associação no cemitério, por ocasião do Dia de Finados. Fiquei sabendo, César, que vocês desenvolveram o projeto E a Vida Continua. O que foi esse projeto? Esse projeto foi não uma criação original da associação, porque essa campanha E a Vida Continua já existe na cidade de São Paulo. É uma campanha que fala da imortalidade da alma. Mas o que vocês faziam no cemitério? Nós temos pouquinho de tempo. Dê só um esboçozinho que eu volto ao assunto no próximo bloco. Nós estivemos presentes distribuindo o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Céu e Inferno, e distribuímos 1000 DVDs com uma palestra do professor Nazil falando sobre a data de finados. O que é o finados na visão espírita? Nós vamos falar sobre esse assunto, e um assunto que estamos devendo, o da felicidade. Vamos falar sobre tudo isso no próximo bloco. Daqui a pouco estaremos de volta com César Esteves Moron no programa Despertar. Dorime, interimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime, ameno, o manare imperavi, ameno, dimere, matiremo, ameno. O manare imperavi, monare, ameno, o manare imperavi, monare, ameno, ameno dore, ameno dorime, ameno dorime, ameno dorime vero, ameno dorime, ameno dorime. Estamos de volta para a última parte do programa Despertar de hoje. Sempre lembrando que ele é produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Hoje com a presença de César Esteves Moron. César, no bloco anterior, nós ficamos assim meio em dúvida o que vocês foram fazer no cemitério. Foram falar com os mortos? Sidney, esta parte de falar com os mortos nós fazemos nas casas espíritas. E no horário determinado, disciplinadamente, e sempre com muito respeito, não é isso? A pergunta que as pessoas sempre faziam é: vocês foram levar o espiritismo para dentro do cemitério? Não, não era esse, não era essa a nossa intenção. Esta campanha E a Vida Continua, ela trata da imortalidade. Então o que nós fizemos? Na entrada do cemitério da Saudade de Bauru, nós colocamos uma faixa que dizia: a vida não termina no túmulo, campanha E a Vida Continua. Então todo mundo que chegava, o católico chegava, a vida não termina no túmulo, porque o católico acredita na imortalidade. O protestante olhava lá, a vida não termina. Ele também falava, então, uma campanha que não é só espírito. São espiritualistas. Espiritualistas. Mas do lado nós temos uma bicicleta, que é porta-livros, que é uma carroceria assim, é uma bicicleta de divulgação espírita. Nós montamos a nossa bicicleta, colocamos o livro Céu e Inferno de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, colocamos um cartaz bem grande: pegue grátis o seu livro aqui. Então, ali nós estávamos falando da imortalidade da alma na visão espírita. O que a gente quis demonstrar, então, para as pessoas, que a vida não termina no túmulo. E quando, independente da sua religião, você tiver esta certeza, esta convicção, você que me ouve, sabe que a sua vida será diferente.
A atitude das pessoas diante da vida, tendo a certeza da imortalidade da alma, é outra. Então, o objetivo da campanha foi fazer com que as pessoas refletissem sobre a imortalidade da alma, para que pudesse ter um procedimento adequado nessa existência. Botar as barbas de molho. Exatamente. E tivemos não digo incidente, um acontecimento, porque às vezes a gente fica meio animado na divulgação e a gente não distribuía livro para todo mundo. Nós pusemos um cartaz bem grande, escrito: pegue aqui de graça o exemplar, O Céu e o Inferno segundo o Espiritismo. E quantas pessoas pegaram? Nós levamos 500 Céu e Inferno. Foram E todos? Todos, foram todos. Mas o que aconteceu? Eu atendendo uma pessoa, ia saindo, começamos a conversar, ela me falou que morria de medo da morte. E ela não pediu nada, nós não perguntávamos a religião. Mas eu apressadamente falei: você tem medo da morte? Você tem, né? Tem. Aí fui lá e peguei o livro e entreguei para essa senhora. Ela falou: o que é isso? Não, é um livro que mostra a visão espírita do céu, do inferno, e se existe ou não. Ela me olhou com 2 olhão arregalados e falou: o quê? Eu estou falando para o senhor que eu tenho medo da morte, o senhor me dá esse livro aqui. Tchum! E jogou na hora o livro, não pegou. Ai, meu então Deus. aí depois eu que caí em mim. Né? Eu, na ânsia de querer esclarecer, Aquela sede, né? acabei talvez invadindo, espantando. Por quê? Quando a pessoa fala que tem medo, inclusive na visão espírita, se vocês que nos ouvem, têm ainda um medo da morte, então o que nós precisamos? Ler mais sobre a morte. Pegar a literatura, ver os casos que Chico nos trouxe das pessoas falando como que é o processo da morte. É a mesma coisa, você pede para Deus para dar paciência. O que acontece? Seu carro fura o pneu, você bate, acontece um monte de coisa para você ter paciência, né? Então, nesse caso, só concluindo, nesse caso da morte, eu pensei assim: ela está com medo. Então, se ela ler, vai ajudar. Mas foi o contrário, porque ela Espantou. Ela não estava, parece que, preparada. Nós não podemos esquecer que no meio espírita nós temos uma obra que é uma verdadeira cartilha para aquele que tem medo da morte. Você que está me vendo agora, se quiser saber mais, com palavras bem fáceis, acessíveis, leia o livro de Richard Simonetti, Quem Tem Medo da Morte. Mas nós temos que aproveitar esses 3 minutos que nos restam para responder à questão fundamental que desde o começo estamos dizendo. Você está, parece-me que, com o segredo da felicidade. Conte para nós, qual a maneira, o que é a felicidade, qual a maneira de alcançarmos a felicidade, César? Queridos amigos, esta questão não é de fácil resposta. Porque o que me faz feliz pode não te fazer feliz. O que me traz satisfação pode não trazer satisfação. Mas existem pessoas mais propensas à felicidade ou à infelicidade do que outras? Existem pessoas que cultivam a arte da infelicidade. O que é isso? São aquelas pessoas que só conseguem enxergar o lado negativo das coisas. Tudo que acontece na sua vida, ela ressalta o negativo. Parece que essas pessoas estão sempre de óculos escuros. Ela pega o carro, ela pensa que vai brigar com outro motorista. Está todo mundo querendo fechar ela no trânsito. Então ela já vê esse lado negativo. Com uma espécie de prevenção. Uma prevenção. Ela vê um parente visitar, ela já acha que o parente está... Veio pedir dinheiro emprestado. Dinheiro emprestado. Ela luta para passar num concurso, ter um bom emprego. Depois que ela consegue esse emprego, dali a 3 anos, ela acha que é a pior empresa do mundo. Aquilo que tempos atrás ela falava: eu serei feliz quando tiver esse emprego. Como fazer para combater essa tendência para a infelicidade, César? Nós encontramos a felicidade aonde nós a colocamos. E geralmente nós a colocamos aonde nós não estamos. Eu sou solteiro, vou ser feliz quando casar. Eu não tenho um bom emprego, vou ser feliz quando tiver um emprego. Aí você pega e casa. Depois que você casa, fala: não, eu vou ser feliz quando tiver minha casa. Então é aquela frase: a felicidade não é uma estação, e sim um modo de viajar?
não é um objetivo final, é a viagem para você chegar a esse objetivo. É as suas vivências, as pessoas que passam no nosso caminho, é esta construção. Nós temos que aprender a construir esta felicidade na nossa vida. E qual a sua recomendação final para os nossos amigos de casa, para nós ganharmos o reino dos céus? Olha, Jesus já falou, já nos deu a dica. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E eu só consigo amar o meu próximo se eu me amar. Então, meu amigo, cuide de você, ame a si próprio e, como reflexo, você amará o seu semelhante. Isso, e vamos fazer o melhor possível, vivendo bem a nossa religião, a sua religião, fazendo o melhor possível. César, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Obrigado, Sidney, obrigado, queridos amigos, que possamos estar em muitas outras oportunidades conversando com esses temas maravilhosos da nossa querida doutrina espírita. Quer participar do nosso programa? Dar uma sugestão? Fazer uma pergunta? Escreva para nós. Entre no site www.tvcac.com.br ou então através do Facebook, facebook.com/tvcac. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade com mais um programa Despertar.